E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um videozinho da série Gestão da Qualidade para vocês com o seguinte tema: 5 S's, ou Filosofia 5 S's. Sem mais enrolação, bora para a aula! E qual será o conteúdo da aula de hoje? Bom, nós trataremos de 4 tópicos principais: a história da filosofia 5 S's, os 5 S's propriamente ditos, como que nós podemos fazer a implantação do 5S e uma breve conclusão para vocês. Muito bem, vamos começar falando da história do 5S. Então, o programa 5S surgiu no Japão por volta de 1950. Eu já ouvi algumas pessoas comentarem que o 5S não tem origem no Japão, que tem origem em outros países ou até mesmo durante a história. Bom, se é verdade, nós não sabemos. Contudo, a maior fonte de informações que nós temos nas bibliografias e também dos gurus da qualidade é que o 5S de fato surgiu no Japão por volta de 1950, durante a reconstrução do país depois da Segunda Guerra Mundial. Então imaginem o seguinte cenário: o país estava destruído, com a população em pânico, sem dinheiro, saneamento básico, escolas e hospitais, ainda mais tendo sofrido 2 ataques com bombas nucleares. Depois disso, o país ainda precisava se reerguer e se reposicionar economicamente no mundo. Como que isso poderia ser feito? Falando em bomba nuclear, nós temos aqui uma foto de Hiroshima antes e depois. Então aqui no primeiro quadrinho vocês podem observar uma foto de Hiroshima destruída após o ataque da bomba nuclear e as outras 3 imagens de Hiroshima hoje, ou pelo menos atualmente como ela está. Então o país passou por um processo de reconstrução durante todos esses anos. É por isso que o povo japonês tem essa fama de ser muito organizado, muito empenhado em reconstruir as coisas. Quando acontece uma catástrofe, eles logo se reorganizam. Olhe para o Brasil. Como que nós nos organizamos depois que algo ruim acontece? Quanto tempo demora para as coisas tomarem o seu rumo? Então isso talvez seja uma particularidade já do povo japonês. Por isso que é difícil atribuir a criação do 5S para outro país, ou para outra era, para outro povo. Essa é uma característica que nós vemos no Japão. Agora que nós demos uma olhada na história, vamos conceituar. Então, 5S é um conceito, uma atitude de vida, uma prática muito simples de ser implantada nas organizações públicas e privadas, nos lares, nas ruas, ou seja, em qualquer lugar. Porém, demanda tempo, paciência e perseverança, tendo em vista que envolve mudanças de hábitos e comportamentos. Então, quando nós falamos em mudanças de hábitos e comportamentos, nós não estamos falando necessariamente de uma metodologia, mas sim de uma filosofia de vida. Por isso que eu chamo o 5S, e muitos outros assim o chamam também de filosofia. Mas quando esse conceito é praticado, ele é capaz de modificar o humor das pessoas, o ambiente de trabalho, a maneira de conduzir todas as atividades rotineiras e, sobretudo, a sua atitude. Eu costumo muito citar um exemplo. Quando as empresas se empolgam com o assunto e vão tentar fazer a aplicação do 5S, a primeira coisa que as empresas fazem é fazer uma pintura nova, organizar o ambiente, é reforma, tentam reformar o ambiente de trabalho. O resultado do 5S pode até ser uma reformulação ou uma reforma propriamente dita, mas não é isso essencialmente. Uma reforma é uma coisa momentânea, o 5S é uma mudança de atitude. E quais são os objetivos do 5S? Então, as organizações que implantam o 5S têm como objetivo desenvolver o comportamento das pessoas, para que tais mudanças possam agregar valor nos processos organizacionais, promovendo a satisfação dos seus clientes, melhoria contínua dos seus produtos e criar um ambiente de qualidade para que as pessoas possam transformar os seus potenciais em realização mensurável. E por que que o meu cliente ficaria mais satisfeito com o 5S? Simples, porque uma empresa organizada consegue entregar resultados melhores, reflete na qualidade do produto, por isso que diz uma melhoria contínua, e também um ambiente de qualidade para os próprios funcionários. Se o ambiente é bom, eu consigo entregar resultados cada vez melhores. Ou seja, quem toma a decisão de aplicar a filosofia ou a metodologia, como alguns chamam 5S, dentro dos seus negócios, podem colher excelentes frutos. E qual é o significado? Então, os 5S representam 5 palavras japonesas que começam com a letra S, ou que quando nós falamos, começamos a falar com a letra S aqui no nosso alfabeto.
Em tradução livre, tais palavras não começam com a letra S. Então, adotou-se a palavra senso antes da tradução para que não perdesse a originalidade. Vamos conhecer quais são essas palavras. Primeira, seiri ou seire, senso de utilização. Segunda, seiton ou seiton, senso de ordenação. Terceira, seisou ou seisou, senso de limpeza. Quarto, seiketsu, senso de saúde ou higiene. E por fim, a quinta, shitsuke, senso de autodisciplina. Vamos conhecer então o que cada um desses sensos significa na prática. Seire, senso de utilização. Então, as organizações devem disseminar que a inteligência humana, de forma ampla, é o fator primário para a utilização dos recursos disponíveis adquiridos. Para esse conceito, as empresas criaram algumas frases, como, deixando isso de maneira explícita para os funcionários ou para os trabalhadores: mantenha somente o necessário em seu local de trabalho, selecione somente o que você precisa, combata o desperdício. E quais são os benefícios desse senso? A liberação de espaço físico, reciclagem de recursos escassos na natureza, realocação de mão de obra, diminuição de custos, ou seja, eu vou utilizar somente aquilo que eu preciso, vou manter por perto só o que eu estou utilizando, sem exageros, sem desperdícios. Então aqui nós temos uma ilustração de quando o senso de utilização não é levado a sério. Vejam essa bancada de trabalho ou essa estação de trabalho toda bagunçada. Quando o senso de utilização é aplicado, eu mantenho por perto somente o que eu vou utilizar, dando até uma sensação de bem-estar, se você analisar bem e comparar uma imagem aí com a outra. Seiton, senso de ordenação, é dispor dos recursos de forma sistemática e estabelecer um rápido acesso a estes. Uma boa ordenação de tudo facilita a utilização dos recursos, diminuindo o tempo de busca e guarda dos mesmos. Para esse conceito, as empresas criaram algumas frases como, deixando nas paredes, como eu mencionei anteriormente: mantenha cada coisa em seu lugar, um lugar para cada coisa em seu lugar, deixe tudo à vista e o que eu mais acho interessante, encontre em 30 segundos. Quais são os benefícios? Economia de tempo, diminuição do cansaço, melhoria do fluxo de pessoas e materiais e também diminuição do estresse. Quem nunca se estressou procurando alguma coisa? Quem nunca se estressou indo buscar algo que sabia ou que sabe que aquele é o determinado lugar, mas chegou lá e não estava? Então aqui nós temos o senso de ordenação, que visa também o ganho de produtividade. Veja só, ganho de produtividade só por manter as coisas no lugar. Uma imagem que ilustra para vocês uma oficina, uma bancada totalmente desordenada, uma bagunça total. Imagina se você precisa de um alicate no meio dessa bagunça, uma chave, ou o macaco hidráulico, onde que está a ponta de um maçarico. Aí nós olhamos para uma bancada. Não precisa ser uma oficina top de linha ou topo de linha. Eu posso pegar uma oficina bem simples, mas mantê-la organizada, cada coisa no seu devido lugar, por categoria, chaves, ferramentas, materiais elétricos. É muito utilizado o senso de ordenação também em almoxarifado. Você que trabalha na empresa, ou você que tem experiência com almoxarifado, quantas vezes você chegou no estoque da empresa e estava aquela bagunça? Perde-se a ideia de estoque, vira um depósito, onde todo mundo joga e vira aquele tedel, ninguém se encontra para nada. Seisou, senso de limpeza. Dois significados da palavra limpeza destacam-se: qualidade de limpo, de asseado, esmero, aprimoramento, coisa bem feita, acabada, caprichada. Seisou, senso de limpeza. Dois significados da palavra limpeza destacam-se: qualidade de limpo, de asseado, esmero, aprimoramento, coisa bem feita, acabada ou caprichada. Para esse conceito, as empresas criaram algumas frases como jogue limpo ou jogando lixo de maneira seletiva, mais importante que limpar é não sujar, ou também, caso aconteça, sujou, limpe. Quais são os benefícios desse senso? Sentimento de bem-estar dos empregados, sentimento de excelência transmitido aos clientes, prevenção de acidentes e qualidade dos produtos. Quem que não gosta de um local de trabalho limpo? Se o cliente que vem ocasionalmente na empresa gosta, quiçá então o próprio empregado. Trabalhar em um ambiente de trabalho limpo aumenta a nossa moral e a nossa alegria e até mesmo a nossa disposição, fazendo com que nós sejamos mais produtivos até mesmo.
Quando fala em qualidade dos produtos, também na qualidade dos serviços. Suponhamos que você leve teu carro numa oficina ou num lavacar. Num lavacar, como já aconteceu. Teve uma ocasião que eu levei o meu carro, as pessoas passaram aquele plástico filme em volta da direção, colocaram uma capa no assento para não sujar o carro por dentro. Então, quer dizer, isso é um senso de limpeza. O senso de limpeza reflete até mesmo, ou de forma intrínseca, dentro da qualidade do produto do serviço executado. Para ilustrar o senso de limpeza, aqui nós temos a imagem da cozinha de um restaurante. Pergunto para você, essa cozinha está limpa se comparada com essa? Ah, mas a segunda cozinha não está sendo utilizada. Não vem com desculpa. Não é porque você usa que necessariamente precisa não estar limpo. Limpeza é uma questão de prática. Todos os dias eu mantenho limpo. Seiketsu, senso de saúde ou higiene. Dois significados da palavra saúde destacam-se: estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal, estado do que é sadio ou não. Para esse conceito, as empresas criaram algumas frases como: mantenha um ambiente agradável e seguro, esteja atento às condições de saúde e segurança em seu trabalho, trabalhe seguro. Quais são os benefícios? Os benefícios do senso de saúde são evidentes por si mesmo, já que os objetivos deste conceito é preservar a vida para que o funcionário possa transformar sua energia física e mental em bens e serviços. Ou seja, sobre todas as coisas, manter hábitos saudáveis dentro da empresa que reflitam tanto na minha saúde corporal quanto na minha saúde mental. É muito importante lembrar que está muito ligado esse senso de saúde e higiene a questões de segurança do trabalho, de ergonomia também. E quando eu falo trabalho seguro, eu não dependo necessariamente de que o técnico em segurança esteja me cobrando. Eu, por si só, já entendo que a saúde para mim é necessário e mantenho, por exemplo, até mesmo a ergonomia no trabalho, sentando corretamente na cadeira. Então, para vocês, uma imagem de uma pessoa utilizando o EPI. O EPI podemos até dizer que é a personificação do senso de saúde. É ele propriamente dito. Porque quando eu utilizo o EPI, eu tenho a preocupação com o meu bem-estar também. E por fim, o último senso, Shitsuki, senso de autodisciplina. A empresa deve estar atenta quanto à prática dos primeiros 5 S's por seus funcionários. O ideal seria a implantação somente do senso de disciplina, pois uma pessoa autodisciplinada toma a iniciativa para fazer o que deve ser feito. Para esse conceito, as empresas criaram algumas frases como: tome iniciativa, cumpra com os padrões técnicos e éticos da organização, pratique os 4 primeiros S's. Quais são os benefícios? Percepção no absenteísmo, cumprimento de acordos e iniciativa de autodesenvolvimento pessoal e profissional, e também participação espontânea. Ou seja, se nós fôssemos autodisciplinados, nós perceberíamos que a questão da ordenação, da utilização, da saúde, da higiene, faria parte do nosso dia a dia. Então, os 4 primeiros S's vêm para nos lembrar do quão isso é necessário na nossa vida. Cumprir com o padrão técnico e ético da empresa não é somente obedecer uma ordem, é entender que aquilo vai fazer bem para mim, para o cliente e também para a sociedade ou o contexto social onde aquela empresa está inserida. Muito bem, se você já ficou contente de aprender sobre a história do 5S, da conceituação e também o que significa o 5S em si, até aqui beleza, porque daqui para frente nós vamos tratar da implantação do programa de 5S ou de algumas sugestões para quem tem interesse em colocar na sua empresa, na sua casa ou também na sua vida. Então é importante que sejam definidos os passos para que a organização consiga implantar efetivamente o 5S. Sugere-se que estes aconteçam de forma progressiva, nunca como um choque, numa pancada só. Senão o 5S vira um pesadelo, o que é para ser bom acaba virando um inferno dentro da empresa. Com paciência e perseverança, sempre respeitando a particularidade de cada ambiente e também das pessoas ou dos grupos. Da implantação, qual é o primeiro passo? A definição da amplitude do programa. Então, visando a manutenção do foco principal e obtenção do sucesso da implantação, é necessário definir quais áreas a serem focadas na primeira etapa, aquelas com maior urgência. Então, não defina que eu vou colocar na empresa inteira no primeiro momento. A empresa inteira é o objetivo, mas eu preciso começar por um setor determinado que demanda de uma maior urgência. Então, essa definição é feita pelo Comitê do 5S, que é um grupo formado por funcionários da empresa,
cuja função é multiplicar os conhecimentos sobre o 5S, monitorar a execução do programa e também avaliar os resultados obtidos. Então, você já montou o comitê do 5S? Você já capacitou os seus funcionários em um curso ou através de palestras ou workshops? Se não, recomendo que depois seja montado esse comitê para definição de qual área é mais urgente e consigam fazer a multiplicação dos conhecimentos. Segundo passo, mapeamento e divisão da empresa em áreas. Então, essa etapa visa a divisão da empresa em células para que se torne mais fácil o controle da implantação e a realização das auditorias. Então, eu vou, como se fosse muito semelhante na gestão de custos aos centros de custos. Então, eu vou ter o setor da produção, o setor do administrativo, dentro do administrativo financeiro, RH, contabilidade, dentro da produção, etapa 1, 2 e 3, e progressivamente vou fazendo a implantação, conforme nós vimos anteriormente, nas áreas que têm maior urgência. E gradativamente, na medida que a implantação vai acontecendo, eu já vou realizando também as auditorias. Terceiro passo, realização de treinamento de capacitação dos auditores de 5S. Então, para garantir o bom nível e a confiabilidade das auditorias, é necessário realizar o treinamento de capacitação de funcionários escolhidos como auditores de 5S. Existe ainda a necessidade que a empresa realize, ao longo dos meses, novos treinamentos, buscando capacitar cada vez mais os funcionários a realizarem as próximas auditorias. Então é sempre importante ressaltar, você não se torna um auditor 5S da noite para o dia, é através de cursos e mais cursos, workshops, treinamentos, palestras, sempre investido em capacitação, de modo que as pessoas que estão à frente, o comitê e os auditores, fiquem sabendo cada vez mais a fundo sobre a filosofia, sobre o método, e consigam espalhar, multiplicar e também cobrar da implantação em si. Para que eu consiga cobrar, eu preciso ter domínio do assunto. Não posso colocar alguém para cobrar, no caso na figura do auditor, se ele não dominar o 5S na sua totalidade. Quarto passo, realização e manutenção de registros fotográficos. Então, com o intuito de garantir um histórico de implantação do 5S na empresa, realiza-se em cada setor um registro de fotos que serão posteriormente utilizadas nas apresentações dos resultados e sensibilização dos funcionários nos treinamentos, jornal interno e divulgações em geral. O 5S, embora nós estejamos falando que ele é uma filosofia que vem de dentro para fora, que é algo que você toma para a tua vida, o resultado dele é físico, afinal eu estou tratando de ordenação, de higiene, de limpeza, de utilização. Então existe sim o efeito físico dentro da empresa. Um local que era sujo agora é limpo, um local que era bagunçado agora é organizado. É muito importante que seja feito o registro fotográfico e depois compartilhado em reuniões, de modo que as pessoas vejam o seu progresso e também e aqueles que estão resistentes se sensibilizem a aderir ao programa. Lembre-se, sensibilizem a aderir ao programa, não é por força, mas sim por motivação. Quinto passo, definição de padrões, identificação e marcações. Então, visando assegurar o cumprimento do senso de padronização, deve-se definir padrões a serem utilizados por toda a organização a fim de que se tornem unificadas as identificações de arquivos, pastas, armários, gavetas, etc. Não só na identificação, mas sim nos critérios ou nos quantitativos que vocês estão trabalhando dentro do 5S. Lembrando mais uma vez que eu moro aqui em Guarapuava, Paraná, tem uma empresa, por exemplo, que controla até o número de canetas que existem nas bancadas dos funcionários. Você tem que ter uma caneta azul e uma vermelha, mas essa quantidade foi definida pela empresa. A identificação de arquivos e pastas, centros financeiros, também o plano financeiro, centro de custo, tudo devidamente nomenclaturado. Armários, gavetas, armário do funcionário X, do setor Y, tudo muito bem padronizado. Sexto passo, desenvolvimento de material informativo e treinamentos de 5S. Caso a empresa tenha recursos financeiros suficientes, atingir a todos os funcionários da empresa com cartilhas de instrução e apresentações é muito válido. O objetivo é capacitar 100% do efetivo da organização para garantir que todos tenham conhecimento dos conceitos e capacidade de executá-los. Eu trabalhei em uma empresa que tinha um jornalzinho mensal. Nesse jornal eram apontados os diversos resultados da organização. Também, se a tua empresa tem intranet, publique as fotos que nós falamos anteriormente, coloque treinamentos, traga palestrantes, faça workshops. Eu tenho certeza que os frutos que vocês podem colher na organização, financeiros, de qualidade, de produtividade e até mesmo de redução de custos, são gigantes frente aos gastos que vocês terão aí com o desenvolvimento do programa em si. Sétimo passo, programação e execução da semana de lançamento do programa 5S.
Então, para garantir que todas as atividades planejadas para a semana de lançamento do programa sejam realizadas com sucesso, é necessária a definição das áreas de descarte para o dia D, dia em que se colocou em prática o programa 5S, a começar pelos 3 primeiros conceitos: seleção, ordenação e limpeza. É muito legal quando a empresa cria toda uma expectativa em função do lançamento do programa 5S. Isso dá uma injeção de ânimo nos funcionários. Oitavo passo: planejamento e realização dos ciclos de auditoria de 5S. Então, para a verificação das medições e resultados obtidos, deve-se elaborar uma escala onde cada dupla de auditores ficará responsável por uma determinada área da empresa, auditando no primeiro ciclo os pontos referentes aos 3 primeiros censos. No fim das auditorias, todos os auditores têm como responsabilidade a elaboração do relatório para que seja possível garantir a qualidade e confiabilidade do ciclo de auditorias e divulgação dos pontos positivos e negativos às áreas auditadas. É muito importante lembrar que eu não posso auditar a minha própria área, eu audito sempre a área do colega, ou a área ou um setor vizinho ao meu, senão não faz sentido eu auditar o meu próprio trabalho. E esses relatórios são elaborados de acordo com os critérios que a empresa estabeleceu. Por exemplo, nessa semana, esse setor que tinha uma bagunça não pode mais existir. Eu preciso dar nomes, colocar a regra dos 30 segundos para encontrar, vou fazer um teste. Se eu tenho uma oficina, eu vou colocar um mecânico, encontro determinada ferramenta lá na bancada. Então, a auditoria também nesse sentido. Eu preciso colocar metas tangíveis para a implantação e também a realização dos ciclos de auditorias. O nono passo, e também um dos mais importantes, não que os demais não sejam, é a divulgação dos resultados das auditorias de 5S e premiação dos melhores desempenhos. Então, a divulgação dos resultados das auditorias pode ser feita através de e-mails, jornal interno, quadro de gestão à vista por toda a empresa, intranet, seja qual for o teu meio de divulgação. Ah, mas a minha empresa não tem jornal, não tem e-mail, não tem quadro, não tem nada. Faz com o que você tiver, e se você não tiver, crie. Dê a motivação para o teu funcionário, sensibilize ele a abraçar essa causa. Então, a exposição dos resultados é necessária para que todos saibam o desempenho alcançado dos seus setores. E também funciona como um incentivo à busca por resultados cada vez melhores. É importante que você premie as pessoas. Por exemplo, o melhor setor vai ganhar coisas simples, gente. O setor tem 10 pessoas, final do mês vai ganhar uns R$ 200 de vale para um churrasco. Quanto que você não vai ganhar no final das contas como empresa devido à implantação do 5S? O que vai ser R$ 200 para bonificar os funcionários? Ou uma participação, aumento, um leve percentual na participação dos lucros, seja o que for, um prêmio. Tem empresa aqui na cidade onde eu moro que dá liquidificador, por exemplo, que dá prêmios tipo forno elétrico. Então fica a critério da empresa. E por fim, o nosso último passo, 10º, elaboração de planos de ação. Então, após a realização das auditorias, os problemas encontrados devem ser tratados através de reuniões para a elaboração de um plano de ação no formato 5W2H. Se você não conhece o plano de ação 5W2H, faz parte de planejamento estratégico, tem uma aula aqui no canal, dá uma olhada na playlist sobre planejamento estratégico, com a definição das ações, prazos e responsabilidades necessárias para a resolução dos problemas identificados e manutenção dos benefícios adquiridos após a implantação dos 5S na empresa. Então não basta implantar o 5S, tem que fazer a manutenção, tem que fazer com que ele persista e perdure por toda a vida da empresa. Eu já vi empresas que antigamente aqui em Guarapuava tinham a ISO 9000, hoje não tem mais, hoje é uma bagunça. Então se você não fizer a manutenção do programa todos os meses fizer campanha de conscientização, vai virar o que eu falei lá no começo do vídeo, uma simples reforma. Vou pintar a empresa, trocar a fachada, fazer uma limpeza, uma semana depois está uma bagunça novamente. Então, sempre tenha um plano de ação, de modo que o 5S seja conservado. Então, sobre tudo isso, o que é que nós podemos concluir? Então, que o 5S vai muito além de organizar o escritório e fazer uma reforma, como eu disse anteriormente. Então, o programa 5S é mais do que isso. Trata-se de uma mudança de cultura dentro da organização em todos os níveis hierárquicos. E quando eu falo de todos os níveis hierárquicos, eu estou dizendo que abrange desde a presidência do conselho administrativo até a pessoa que trabalha no chão de fábrica. São todos os níveis. Todos precisam comprar a ideia. Não basta você querer que os outros façam. Você tem que ser à frente, aquele que leva a ideia para frente. Geralmente parte das lideranças. Muitas vezes os funcionários querem, mas o diretor, o dono da empresa, não quer. Então precisa haver um consenso, todos comprando a ideia. Então os funcionários têm prazer em cuidar do patrimônio da empresa, porque eles estão sendo valorizados por isso. Por isso que é muito importante o nono passo quando fala de premiação.
Então, do espaço de trabalho, lutam para deixar mais agradável o ambiente, diminuindo os riscos de acidentes, melhorando a produtividade e a qualidade dos produtos e processos. Quem não quer trabalhar numa empresa limpa, organizada, que é referência no mercado por entregar um produto bom ou um serviço bem executado, que tem equipamentos conservados? Todas as pessoas querem. Isso você reduz até o turnover da tua empresa, que é o giro de funcionários. Você faz com que os funcionários desejem trabalhar no teu negócio. E também criando um ambiente de trabalho agradável, premiando as pessoas, dando uma motivação. E isso se estende até às suas vidas. Quem entra numa empresa que já tem o 5S implantado, é impactado e leva isso adiante. Por isso que não é um método, não é uma ferramenta como alguns tratam. Eu até fico triste por ser tratado dessa maneira. É uma filosofia. Beleza, pessoal? Se você tem alguma sugestão de vídeos ou alguma dúvida sobre esse vídeo, deixe nos comentários que na sequência eu lhes respondo. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Um abraço para todos e nos vemos.